Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante desse último livro da Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse. Esse termo, infelizmente, ele tem sido levado mais para o sentido de caos, catástrofe, destruição. Entretanto, o seu significado é descobrir, revelar. Então, por isso que algumas Bíblias, ao invés de ter o nome Apocalipse, tem o nome Revelações. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo qual foi o último, ou seja, ele foi o último a morrer em aproximadamente 95 depois de Cristo. Foi quando ele recebeu essas revelações. Então, estava aqui acontecendo um momento muito difícil, porque em 54, quem tinha assumido ali aquele governo, aquele império de Roma, era um homem chamado Nero, um homem um tanto lunático, louco, realmente. E os anos foram se passando, e quando foi em 64, num momento em que ele estava realmente alucinado, ele provocou um incêndio em Roma. O incêndio foi imenso, destruiu uma boa parte da cidade de Roma, alguns bairros ali, atingiu o Coliseu. Foi quando o Coliseu foi destruído através desse incêndio. E quando foi em 68, ele pôde se suicidar. Algumas pessoas dizem que realmente não foi um suicídio, mas foi algo planejado. Tem essas duas linhas. E após esse acontecimento, assumiu um general chamado Tito. Na realidade, Tito é apenas um título, como César é um título. Então, Tito Vespasiano assumiu. E daqui a pouco ele começou a reconstruir todo aquele local, ao ponto de realmente as pessoas começarem a adorá-lo. Ele se colocava como um Deus realmente, mas houve um golpe e ele foi morto. Quem sucedeu foi o seu sobrinho, chamado Domiciano. E Domiciano concluiu a obra de reforma do Coliseu. Antes, cabia cerca de 50 mil pessoas no Coliseu. Depois da reforma, 90 mil pessoas aproximadamente ficavam ali assistindo gladiadores se matarem, leões realmente poderem lutar contra esses guerreiros. Foi aí quando aumentou a perseguição com os cristãos. E os cristãos eram colocados lá no Coliseu para lutar com gladiadores, para serem pisoteados por touros, por animais, realmente. E a dificuldade era imensa. Quando houve a reinauguração, alguns dias se passaram e cerca de 10 mil cristãos foram mortos por esse imperador chamado Domiciano, um homem mau, ao ponto de quando os cristãos eram mortos, ele mandava enrolar eles e colocar alguma substância, algum combustível, empenduravam eles nos postes, e a noite de Roma era iluminada com esses cristãos que eram mortos. Então a cena era terrível realmente. E então Domiciano, com essa perseguição, manda o apóstolo Paulo para uma ilha chamada Patmos, uma ilha realmente a qual ia sendo enviados aqueles que se rebelavam, aqueles que eram chamados traidores de Roma, e João é enviado para lá. Foi quando então João começou a ter essas revelações do próprio Cristo. O capítulo 1, versículo 1, inicia o livro dizendo: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que é relatado aqui foi o próprio Cristo que revelou a João. Não foi imaginação dele, não foi um sonho, mas realmente Deus o tomava de maneira sobrenatural. E aí
ele começa a escrever 7 cartas a 7 igrejas. E eu quero colocar o título dessa mensagem como Cartas às 7 igrejas da Ásia. E ele começa a partir do versículo de número 9 do capítulo 1, ouvir algumas coisas. Diz no versículo 10: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Esse primeiro momento simplesmente ele ouviu, mas a partir do versículo 12 ele se virou para ver quem estava falando com ele, e ele viu um que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. É um termo realmente que, quando a gente vai ver, o próprio texto nos revela que os 7 castiçais eram aquelas 7 igrejas. Vai falar de 7 anjos que eram os pastores daquelas igrejas. E quando depois de ele ouvir e ver quem estava no meio dos castiçais, ele teve uma reação muito grande. Diz o versículo 17 que ele caiu aos seus pés. A nossa reação quando nós nos colocamos diante do Deus glorificado tem que ser simplesmente essa: Senhor, eu me prostro diante de Ti, eu não resisto à Tua glória, eu não resisto ao Teu poder, eu não resisto à Tua presença, eu não resisto àquilo que o Senhor realmente quer fazer na minha vida. Esse tem que ser o meu sentimento e o teu sentimento. E o impressionante é que João não viu um Cristo morto, um Cristo sofrido, um Cristo que estava com a sua cabeça com a coroa. Não, João ele vê um Cristo em que na sua cabeça estavam cabelos como que brancos, como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, que brilhavam, a sua voz como a voz de muitas águas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Esse é o nosso Cristo. O nosso Cristo não está mais pregado numa cruz. O nosso Cristo não está mais numa sepultura. Não. O nosso Cristo não está mais com os seus pés feridos, como que escorrendo sangue, as suas mãos escorrendo sangue. O seu rosto realmente não está mais cuspido, deformado, mas o nosso Cristo, ele está resplandecendo na sua glória. E esse Cristo está no meio dos castiçais. Esse Cristo está no meio da igreja hoje, ele está passeando. Agora ele visita a sua igreja para fazer uma radiografia, para fazer uma análise. E quando ele começa a fazer uma análise, ele começa a dar algumas instruções ao apóstolo João no capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. É uma frase que se repete por todas essas 7 cartas. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que o pastor não sabe. Eu sei o que o teu esposo não sabe. Eu sei o que a tua esposa não sabe. Eu sei o que ninguém jamais imagina, mas aquilo que está na tua mente e no teu coração. Eu sou aquele que sondo e te conheço. Ou seja, nada se esconde ao meu olhar, porque os meus olhos são como chamas de fogo. Eu sei todas as coisas. Eu sei todas as coisas. Aí então ele começa a dar alguns elogios. E o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes sofrer os maus, e pusestes provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos,
e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Se nós parássemos aqui, que igreja! Realmente essa igreja, se nós lêssemos até aqui, seria uma igreja que agradava o coração de Deus. Só que aí, depois disso, vem algumas coisas. Tem um porém na história. O versículo 4 diz: tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Você pode até trabalhar muito na igreja, você pode dizer que sofre perseguição, você pode dizer que é perseverante, trabalha pelo nome de Jesus, não se cansa, realmente você tem motivação para trabalhar na obra de Deus, mas talvez você tenha perdido o primeiro amor. Qual é a motivação? É só trabalhar, ativismo, culto de oração, escola dominical, vigília, retiro, reunião disso, reunião daquilo, estudo bíblico, célula, pequeno grupo, como você queira bem chamar, e são tantas coisas. Essa igreja estava envolvida num ativismo muito grande, mas ela tinha perdido o primeiro amor. Pode fazer tudo isso e muito mais, se não tiver amor, não vale a pena. O nosso Deus é o próprio amor, e se a igreja não tem amor, precisamos nos lembrar de onde nós caímos e nos arrepender e voltar às primeiras obras. Precisamos ter amor pelos perdidos. Precisamos chorar por conta dos pecados. Precisamos nos quebrantar diante de Deus pela nossa omissão. Precisamos ir atrás daqueles que se afastaram, muitas das vezes por uma decepção, por uma palavra, que estão feridos em meio à batalha. Nós precisamos exercer amor. De palavras, o mundo está cheio aí de livros que falam sobre amor, mas o mundo não vive amor. Mas a igreja tem que ter essa marca: amor. Aonde tem amor, não tem divisão. Aonde tem amor, não tem fuxico. Aonde tem amor, não tem competição. O meu dom é para a glória de Deus, não é para competir com ninguém. Eu não preciso puxar o tapete de ninguém. Eu não preciso querer me mostrar. Quem tem que aparecer é Cristo. A igreja de Éfeso era uma igreja competidora, uma igreja realmente a qual estava querendo a glória para ela. Todas essas igrejas, elas se acabaram. Sabe por quê? Porque deixaram o primeiro amor, porque deixaram de depender de Deus, deixaram de se humilhar de Deus. E quando a igreja deixa de depender do Senhor, o seu fim realmente é triste. Precisamos nos lembrar de onde caímos. E aí, depois de alguns elogios, depois de críticas, vem o versículo 6: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essas obras dos nicolaítas eram heresias, e algumas coisas colocam em risco a saúde espiritual da igreja: frieza, heresia e perseguição. A gente vê isso em todo o contexto: frieza, heresias, falsos apóstolos e a falta de amor. Então ele diz isso: aborreço as obras dos nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ter doutrina saudável, pode ser uma igreja que trabalha, pode ser uma igreja que persevera, uma igreja que se esforça, mas se realmente o coração não estiver verdadeiramente voltado a Cristo em amor,
realmente essa igreja não está sendo aprovada por Deus. Passamos agora para a segunda carta, a igreja de Esmirna. Essa carta, realmente no versículo de número 9, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui, Cristo está falando: vocês têm sofrido perseguição, vocês são pobres para o mundo, mas para mim vocês são ricos. A ótica de Deus é diferente. Eles estavam passando por muitas perseguições, ao ponto de não terem nem aonde trabalhar. Era um local pequeno, o qual muitos soldados romanos resolveram se aposentar e ficar por ali mesmo. E essa igreja era blasfemada e estava nesse local conhecido como sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás porque esses soldados romanos adoravam a César, e César tinha levantado uma sinagoga a qual ele recebia adoração naquele local. Então eles ficaram ao ponto de ficarem pobres, mas não negaram a sua fé com as tribulações, com as lutas. Será que alguma luta, alguma tribulação tem feito você negar a sua fé? Quando aperta um pouquinho, sai da igreja. Quando tem alguma dificuldade, vira as costas para Cristo. Mas aí ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte significa, mais ao pé da letra no original, seja fiel, ainda que tenha que morrer, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Permaneçam firmes. É melhor vocês morrerem do que vocês me negarem. Por isso no versículo 10 ele diz uma palavra de conforto muito grande. Aqui nós não vimos nenhuma crítica de Jesus para essa igreja, algo até diferente das demais. Eles receberam, pelo contrário, elogios, estavam resistindo àquilo que o contexto estava pressionando eles para eles virarem as costas para Jesus. Então no início do versículo 10, Jesus diz: não temas, não temas, aconteça o que for, Cristo está contigo. Permaneça firme, não desista. O melhor de tudo é fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas vamos avançar. A terceira carta à igreja de Pérgamo, no versículo 13 do capítulo 2, a mesma expressão acontece: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui Cristo dá algum elogio no começo realmente, e depois vem essa tijolada, como se diz: vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Você se lembra desse profeta chamado Balaão? O homem o qual se vendeu para profetizar maldição contra o povo de Deus. Não se venda jamais. Não entre no sistema mundano. Não siga a doutrina de Balaão, não faça isso. Não entre nesses sacrifícios da idolatria, possa ser qual for a idolatria. Aqui muitas das vezes a gente pode aplicar
até a questão da idolatria sexual que havia no contexto aqui da prostituição. E ele diz: arrepende-te, pois, no versículo 16, quando então em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então ele está demonstrando um juízo, ele está demonstrando realmente aí também algumas promessas. No versículo 17 ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. No contexto judaico, pedra branca era utilizado pelo menos para as duas coisas: como que um tipo de ingresso para entrar em alguma festa, eles escreviam naquelas pedras. E em segundo lugar, no momento em que havia alguma escolha, alguma eleição, eles escreviam o nome e depositavam lá em algum local. Ou seja, era uma aprovação. Aquela pessoa era eleita, aquela pessoa também era convidada a participar da festa. Então em Cristo, eu e você somos eleitos. Em Cristo, eu e você somos chamados a participarmos da festa, das bodas dos cordeiros. Agora, para isso nós precisamos nos arrependermos. Nós precisamos realmente andarmos não na doutrina de Balaão, não nos contaminarmos com a prostituição, mas realmente sermos fiéis a esse Deus Todo-Poderoso. Essa expressão 7 aparece por todo o livro. Você vai ver 7 selos, 7 trombetas, 7 cartas. O número 7, ele representa a plenitude, a totalidade. Estas cartas não são simplesmente para aquelas igrejas naquela época, mas para a totalidade das igrejas. Algumas pessoas, alguns pesquisadores dizem até que cada carta dessa representa uma época para a igreja. Mas então vamos entrar na quarta carta, capítulo 2, a partir do versículo 18. E no versículo 19 diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, ou o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência ou perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E não se arrependeu. Então, Jezabel é até usado esse nome também para aquela mulher do rei Acabe. Aqui eu não creio que é literalmente uma mulher que existia com esse nome Jezabel, mas a doutrina, os costumes que foram passados desde o Antigo Testamento através daquela mulher chamada Jezabel. Ela era uma mulher que incentivava a prostituição, uma mulher que era realmente sedutora. E o quanto nós temos visto isso entrar na igreja, infelizmente. Eu fico admirado, e às vezes o Facebook simplesmente serve para demonstrar o perfil de quem são as pessoas, porque eu não consigo ver alguém realmente que está cheio do Espírito Santo pegar uma máquina fotográfica, tirar uma foto de biquíni lá na sua própria casa, uma foto sensual, e ficar se expondo. Eu não consigo ver uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo usar uma blusa decotada, uma saia, ao ponto de não poder nem dobrar as pernas. Isso para mim é muito complicado entender como pode se conciliar uma coisa com a outra. No começo eu falei, através daquele texto, sobre 3 temperaturas espirituais. Quem lembra?
isso, morno, quente ou frio, que causa ânsias de vômito em Deus. Essa mensagem começou a ser gerada no meu coração quando algumas peças começaram a se encaixar. Na escola dominical nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Quarta-feira, quando eu cheguei aqui, Gianni, no celular dele, mostrou ali o apóstolo João tendo algumas revelações, entrando na sala do trono. Mas antes de entrar na sala do trono, ele passa no meio dos castiçais. Às vezes nós queremos ir direto à sala do trono. Eu sou salvo em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há para a minha vida. Mas será que você está tendo as atitudes corretas para poder falar sobre isso? Espírito de Jezabel, espírito de prostituição está rondando as igrejas, infelizmente. Coisa do diabo tem entrado. Crentes que muitas das vezes estão acessando coisas que muitas das vezes alguém do mundo nem acessa. Armadilha do diabo, sedução, muitos estão sendo envolvidos com isso. Então Deus nos chama: arrepende-te, sai disto, volta. Eu não quero isso para a tua vida. A minha igreja tem que ser santa. Eu quero uma noiva pura. É uma carta a qual Cristo repreende essa igreja e diz no versículo 22: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, ele está dizendo: eu vou trocar esta cama de prostituição, por uma cama de enfermidade. Às vezes a mão de Deus pesa, e às vezes a gente fica dizendo: por que Deus está acontecendo isso? Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus soberano, que na palma da sua mão está toda a história da humanidade. Ele não perde o controle. Ele fere e ele cura. Ele mata e ele faz viver. Não existe meio termo para cristianismo. Ou é salvo ou é perdido. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou é justo ou é ímpio. Ou é santo ou é sujo. É isso que a palavra está dizendo. Eu estou ao ponto de vomitar. Vocês nem são frios, nem vocês são quentes. Vocês são meio termo. Está na igreja dando glória a Deus e aleluia no domingo. É dizimista, é ofertante, canta no ministério de louvor. Mas no outro dia está na prática do pecado. Estou ao ponto de vomitar-te. Versículo 23 do capítulo 2: e ferirei de morte os seus filhos. Como pode pensar Deus fazer isso? A Bíblia está dizendo: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Não estou dizendo que a tua aflição, a tua luta, a tua angústia simplesmente pode ser um pecado. É uma das coisas que pode gerar luta. Pode ser uma injustiça. Pode ser consequência daquilo que você plantou. Eu não estou dizendo que toda luta, toda crise, ela é gerada por Deus diretamente. Deus pode gerar diretamente, como também Ele pode permitir, porque Ele faz como bem quer. E eu sou sincero, não entendo trabalhar de Deus. A nossa mente é muito limitada, até porque Deus, se Ele se deixar revelar completamente, Ele não seria Deus. Mas aí continua, no versículo 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvido, ouça. Deus está falando. Entramos agora no capítulo de número 3, na quinta carta. Na metade do versículo 1, ele diz: eu sei as tuas obras. Veja que se repete esse estribilho. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Eu fico impressionado o quanto Deus nos ama e insiste. Ele sempre está dizendo: arrepende-te, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. O intuito de Deus não é lançar sobre nós um juízo, um castigo, nos mandar para o inferno, não. O intuito de Deus não é esse. Pelo contrário, o intuito de Deus é nos levar para o céu. Você acha que Deus tem prazer em mandar alguém para o inferno? Jamais. O prazer dele, o desejo dele é que todos sejam salvos. E aqui está uma igreja morta. Estás morto. Não tem fervor, não tem alegria, não tem prazer. Parece que para ir para a igreja é um peso. Aí eu vou para a igreja de novo. Que peso, não levanta nem as pernas. Sabe por quê? Está morto espiritualmente. O fardo do pecado. Está pensando que aquela palavra Mateus 11:28 é só para incrédulo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem crente que está assim, já se envolveu tanto com as coisas do mundo, que é um peso muito grande orar, é um peso muito grande vir para a escola dominical, é um peso muito grande jejuar, é um peso muito grande vir para a vigília. Tudo é pesado. Agora chama para as coisas do mundo, é o primeiro aí. De madrugada acorda, vamos para a praia, vamos bater bola, vamos assistir novela, vamos fazer o que for. Aquilo que alimentar a carne, vibra. Mas quando é para as coisas de Deus, morto. Ai, como é pesado, Jesus. Eu não tenho mais força. Está morto. Recebe uma injeção de ânimo nessa noite do Espírito Santo. Uma transfusão de sangue de Jesus. Sai dessa mazela. Sai dessa tristeza. Sai dessa angústia. Disse que tem que te consumir a um tal ponto que você não tem prazer de nada, de buscar as coisas de Deus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Mas também, diz o versículo 4 do capítulo 3: tens em Sardo algumas pessoas que não se contaminaram. Eita Jesus! Sempre tem alguns que não se contaminaram. Sempre tem um remanescente. Sempre tem alguns que querem dizer assim: eu vou pagar o preço, eu vou dobrar o joelho, eu vou jejuar, eu vou buscar a face do Senhor para que essa circunstância seja mudada. Eu não estou satisfeito com essa frieza que tem sondado. Não, eu creio que o Espírito Santo, ele pode vir de repente, como o dia de Pentecostes, e ali vir como aquele que vento impetuoso, e encheu aquele lugar. Cerca de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a dizer: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome. Você pode, Senhor, fazer nesta noite isso também? Glorificar Ele? Existe alguns ainda, em meio a tanta podridão, mas existe ainda um grupo que diz assim: eu não vou me curvar. A sexta carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, a partir do versículo 7.
E o interessante é que sempre as cartas também começam dessa forma, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. O pastor, a pastora é responsável por essa saúde espiritual. Quem primeiro é admoestado, exortado é o pastor, que quando pegava aquela carta, Jesus, se eu pegasse uma carta dessa, eu acho que eu caía para trás na mesma hora. Que tristeza receber uma avaliação dessa. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ei, pode ir, confie, vá. Jesus chamou, ele se responsabiliza. A porta está fechada, ele abre. E depois que ele abrir, ninguém fecha. Mas também é Deus que quando fecha, ninguém abre. As portas estão fechadas ou estão abertas? Talvez algumas portas estão fechadas, sabe para quê? Para você pedir socorro a ele. Jesus, me socorre, abre essa porta. Abre essa porta, o diabo está querendo fechar. Aí Deus, eu peço discernimento ao Senhor. Quem está fechando a porta é o Senhor ou é o diabo? Porque quando é o diabo, ei, sai da frente, Satanás, senão Jesus passa por cima. Ele faz dessa forma. Aqui eram portas de oportunidades para a igreja. E aí ele faz pelo menos três promessas, do versículo 10 ao versículo 12. Como guardaste a minha palavra pela perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação. É promessa dele te guardar, é promessa dele te livrar, é promessa dele acampar os anjos dele ao teu redor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus promete livramento, Deus promete proteção, Deus promete galardão, Deus promete honra. Então, vale a pena. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. Vamos encerrar agora com a 7ª carta, a partir do versículo 14 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A palavra Amém no hebraico tem uma outra conotação que muitas das vezes nós não usamos. Sempre a gente fala que Amém significa assim seja, mas Amém também significa verdade. Então, o nosso Deus, ele se apresenta como sendo a verdade, e ele é que fala a verdade. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Jesus sempre conhecia o contexto o qual ele estava trazendo a mensagem. Ele não pregava de qualquer forma. Aquela cidade de Laodiceia era perto de uma cidade, de mais 2 cidades ali, pelo menos,
uma chamada Hierápolis, que tinham fontes quentes, e a outra era Colossos, que tinha fontes frias. E o povo ia lá para fazer alguns tratamentos. E o povo sabia muito bem o que era água morna e o que era água fria naquele sentido. E essas duas fontes se encontravam e chegavam a um determinado lugar que na cidade de Laodiceia a água se tornava morna. E ele estava usando isso para falar da dubiedade dos dois estilos de vida daquele povo. Tem uma hora que vocês me adoram, tem hora que vocês abrem a boca para outras coisas. Tem hora que você abre a boca para falar mal do próximo. Tem hora que você abre a boca até para falar palavra. Tem hora que abre a boca para falar tanta coisa. E de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Temos que decidir, ou somos ou não somos. A palavra-chave dessa mensagem: ou somos ou não somos. Não existe meio termo. Não vou ficar em cima do muro, nem todo de um lado nem do outro. No reino espiritual não existe isso. Ou está do lado de Deus, ou não está do lado de Deus. Então, como é que pode? A igreja estava dessa forma. Ah, vocês dizem que são ricos, é? Versículo 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam se achando suficientes. Nós não precisamos, não. Nós somos bem financeiramente. E tem muita gente enganada, não? Uma coisa é riqueza e outra coisa é prosperidade. Eles eram ricos, mas não eram prósperos. Eu ser próspero é eu ser satisfeito com aquilo que Deus me dá. Eu estou andando numa bicicletazinha, trago a minha família para a igreja, o suor descendo, mas eu tenho paz no coração. Você é próspero. O teu colchão está parecendo uma canoa. Quando deita, o pé levanta e a cabeça levanta e o meio fica assim. Mas você dorme a noite todinha, que chega ronca e a baba desce. Você é próspero. Tem gente, irmão, com um colchão daquele que treina, daquele que dá choque, do que dá massagem, do que faz tudo no mundo. Levanta para um lado, levanta para o outro. Quando chega no final do dia, não dorme, passa a noite claro, com os olhos duros, pensando na dívida, pensando nos problemas, pensando nas lutas. E eu faço, eu me deito com Jesus em paz. No outro dia eu me levanto, parece que a noite dele foi um minuto, no fim foi nada. Eu vou ficar me desgastando com isso? Não, é confiança, é descansar em Cristo. Eles estavam ali se apegando às riquezas. Isso não é suficiente, não. Eles estavam se tornando orgulhosos, presunçosos, nada de humildade. Nós não dependemos de Jesus, não. Botaram Jesus para fora. Veja o versículo 20. Jesus lá, ei, deixa eu entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Botaram Jesus para fora há muito tempo. Tem muita igreja sem Jesus. Tem muita igreja sem Jesus. Compres de mim colírio. Colírio era um lugar no qual era fabricado esse colírio para que as pessoas que tinham problema de visão iam lá, compravam, usavam e ficaram curados. Na realidade eles estavam cegos espiritualmente. O diabo tem tentado me cegar e te cegar. Para sabe o quê? Praticar pecado e viver como se não tivesse praticado nada. O filho pródigo se afastou da casa do pai. Foi, gastou tudo, ele estava cego. Aí chegou um dia que ele olhou assim e caiu em si. Esse cair em si para mim aqui é o maior milagre do mundo. É quando a pessoa reconhece os seus pecados, se arrepende, se curva a Jesus ou volta para Jesus. Isso para mim é o maior milagre.
Eu queria muito ver alguém se levantar de uma cadeira de roda, alguém ser curado de um câncer, ser curado de uma doença incurável. Eu acho isso maravilhoso, mas para mim o mais maravilhoso é uma pessoa se render a Cristo. É o maior milagre, porque reflete eternamente. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e eu com ele cearei, e ele comigo. Capítulo 3 encerra dessa forma, e eu encerro minha mensagem dessa forma também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha os teus olhos. Quero fazer uma oração. E enquanto eu oro, eu quero até fazer esse desafio a você, para você vir no altar. Você que talvez tenha caído em alguma cilada, alguma tentação, você tenha cedido, de certa forma saiu dos propósitos de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Simplesmente Deus coloca uma palavra dessa no meu coração, simplesmente para mim analisar minha vida em primeiro lugar. Deus me chamou ao arrependimento. Deus te chama também ao arrependimento. Enquanto eu orar, quero convidar você a vir no altar do Senhor, para que a gente junte a nossa fé. Ó Deus, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Nós nos glorificamos por essa palavra. E eu tenho certeza que o teu Santo Espírito está começando a incomodar o teu povo, a chamar o teu povo ao teu altar, porque o Senhor sempre nos convida a nos prostrarmos diante de Ti, nos prostrarmos aos Teus pés. Então essas igrejas, Senhor, representam a nossa vida, representa cada um de nós. E quem de nós não precisa realmente refletir a situação, que tipo de cristianismo nós temos vivido, que tipo de vida nós temos vivido diante de Ti? Será que muitas das vezes estamos simplesmente sendo frios, nos acostumamos com a programação da igreja, saímos da mesma forma, uma palavra como essa entra no ouvido e sai no outro ouvido, ou simplesmente somos mornos, até entendemos, compreendemos a mensagem, mas vivemos a mesma prática pecaminosa? Tem pessoas aqui que estão sem força, Jesus, sem forças para sair do vício do pecado. Tem pessoas que estão lutando, estão clamando a Ti, me ajuda, ó Espírito Santo. E pessoas que fazem até um pacto, diz assim: Senhor, eu não vou cair mais nisso. Deus está falando contigo nessa noite. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem te ajudado. Agora você precisa fazer a sua parte. Fuja de toda aparência do mal. Fuja daquilo que te atrai, aquilo que tem chamado a atenção aos teus olhos, aos teus ouvidos, às tuas mãos. Quando isso vier diante de ti, você diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu quero é Deus, eu quero é Jesus, eu quero é ser fiel, eu quero é receber a coroa da vida, eu quero é me alimentar da árvore da vida, eu quero é que realmente o meu nome realmente seja confirmado no livro da vida. Eu quero ver Jesus face a face. Eu não quero me contaminar com essas coisas. Eu não quero ser frio, nem quero ser morno, mas eu quero ser quente. Eu quero que a chama do Espírito Santo arda no meu coração. Eu quero que a chama do Espírito Santo me faça ser cheio realmente de poder, de ousadia, de perseverança. Tem muita gente que não quis ir na frente. Tem muita gente. Mas Deus te chama. Ei, Deus te chama. Vem aqui na frente. Nesse ato de fé, diga assim: Senhor, eu vou à frente e quero renovar mais uma vez a aliança contigo. Você que nunca tomou a decisão por Jesus,
Essa é a oportunidade também para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Há alguém no meio de nós que nunca se entregou a Cristo, que quer ter os seus pecados perdoados, que quer ter realmente a convicção de perdão e vida eterna? Eu não estou chamando aqui a você na frente para os teus problemas acabarem, não. O Evangelho não promete isso, não. O Evangelho promete, sabe o quê? Perdão de pecado e vida eterna. Você ser salvo. O que eu digo, o que eu estou pregando é isso: salvação em Cristo.